Olá, gente! Aqui é a Nai. No vídeo de hoje a gente vai fazer uma mesinha maravilhosa de mármore. E eu vou começar esse vídeo reforçando o acabamento, porque um acabamento mal feito não vai sair peça bem feita, né? Eu já havia aplicado uma camada de primer, no caso essa base acrílica aqui, mas eu vou reforçar só pra ficar bem branquinho. Já que o fundo da minha mesinha vai ser branca mesmo, quero que deixe um fundo bem homogêneo aqui pra facilitar minha pintura depois. E agora sim, partindo para a pintura, eu vou utilizar como fundo, como base de cor aqui para a mesinha, essa cor chamada porcelana, que ela é basicamente um off-white. O que é um off-white, gente? É um branco que não é totalmente branco, ele é alguma outra cor além do branco. Nesse caso, ele é meio amareladinho, ele é um branco meio encardido. E aqui, depois de bem seco, eu sei que parece que tá bem uniforme essa camada, mas tem algumas partezinhas aqui que não tá, então eu vou reaplicar a minha camada. É importante que eu faça as camadas bem diluídas e sem deixar muitas marcas de pincel na peça, porque senão pode ficar feio depois. Então, é melhor diluir bem a sua tinta e reaplicar a camada do que deixar um acabamento pior. Feita aí a preparação da minha rodelinha, eu vou começar a pintura. Não vou utilizar muitas cores nessa pintura, vou usar preto e marrom e fazer umas misturas aqui para fazer uma corzinha diferente e começar a aplicar as técnicas que eu vou utilizar aqui para fazer essa base com o efeito marmorizado. Vou usar também o branco, agora sim o branco puro e não um off-white que nem eu usei na camada base. E a primeira técnica de pintura que eu vou utilizar, vou pegar uma esponjinha, daquela de lavar louça mesmo, cortar ela pequenininha e fazer umas manchas aqui, umas zebrinhas nessa base. Importante que as manchas fiquem nem um pouco uniformes e bem aleatórias, porque essa aleatoriedade vai vender melhor o efeito de textura marmorizada, né? E agora, com uma tinta preta e um pincel bem fininho, eu vou vir desenhando umas arranhaduras para imitar mesmo as rachaduras, aqueles desenhinhos que a gente vê nas peças de mármore. E eu vou usar o nanquim para isso, porque ele é muito mais fácil de você não errar e fazer linhas mais fininhas ainda. Eu vou continuar utilizando a minha esponjinha para ir adicionando as texturas aqui nessa minha mesinha de mármore. E eu vou começar agora a adicionar branco com um pouquinho de marrom e fazer de forma bem aleatória mesmo. A ideia é fazer as camadas se sobreporem e ficar alguns tons mais claros, mais escuros. Eu vou ficar, na verdade, durante o vídeo todo fazendo esse processo de aplicar e reaplicar essas técnicas até a gente chegar num resultado legal. Porque na pintura de colecionáveis e na pintura de miniaturas, 90% das técnicas demandam que você repita elas. Elas funcionam com a repetição, com a aplicação, correção e reaplicação. Então, se ficar feio e se ficar estranho da primeira vez que você fez, não fica assustado, é normal. E agora eu tô com o branco fazendo umas manchas brancas um pouco mais forçadas, mais fortes aqui, pra dar um contraste mesmo, pra parecer que tem várias cores aqui, várias rachaduras e fazer uma pedra interessante, não uma pedra simples e sem graça. E olha que legal como tá ficando o resultado, só apliquei uma camada, né, das técnicas que eu vou utilizar para fazer esse mármore e já tá começando a vender o efeito de alguma coisa aqui, já parece com alguma coisa, não parece mais só uma rodela. Mas como eu tinha dito, gente, a pintura de colecionáveis e a pintura no geral é repetição. Então tô voltando aqui com o meu nanquim e pincel fininho para reforçar essas rachaduras em cima dessas manchinhas. Parece que tá muito forçado agora, mas é a mesma coisa que eu fiz anteriormente. Eu vou vir fazendo as partes escuras, as rachaduras, e depois eu vou voltar com o branco, com o cinza e ir suavizando, deixando mais sutil e suave essas manchinhas. Feitas essas manchinhas mais escuras, eu vou vir com uma técnica chamada glaze, que é basicamente fazer um filtro de cor em cima do que eu tô pintando. Mas no caso, o filtro que eu quero fazer é branco. E eu vou aplicar aqui um glaze branco de maneira bem uniforme e tentar cobrir bastante aqui essas partes mais escuras.
Agora parece que eu tô cobrindo basicamente tudo, mas depois que secar, esse glaze vai fazer um efeito muito bacana e dar um resultado mais interessante, mais natural para a pedra aqui que a gente tá pintando. Um jeito legal que você pode fazer umas rachaduras bem manchadinhas, que vende pra caramba o efeito de marmorizado, é você fazer esse glaze que eu tô fazendo. Por exemplo, fiz aqui o glaze, deixei bem úmida a tinta, e agora com a tinta sem diluição preta, eu venho aplicando ela aqui em cima da tinta bem molhada. Isso vai fazer com que a tinta dê umas borradas, dê uma espalhada de uma maneira diferente. E eu achei que isso também ajudou a vender legal o efeito de marmorizado. Então, se você quiser testar aí, fazer umas manchinhas diferentes, faz elas em cima de uma superfície molhada, que elas vão ficar borradinhas, vai ficar bem legal. Outra coisa super legal que você pode fazer para dar uma diferenciada nesse seu mármore é você utilizar técnicas de variação tonal para vender um pouco mais de realismo. Aqui no caso eu estou usando um pouquinho de marrom, um marrom misturado com branco, bem desaturado, mas você pode, por exemplo, usar um rosa, tentar fazer um mármore mais rosa, ou usar um azul, um cinza, e colocar essa outra cor, além do preto e do branco, para trazer uma variação tonal, deixa qualquer trabalho mais interessante, não só essa mesinha de mármore aqui que a gente está pintando. Nessa etapa da pintura aqui, vocês poderiam falar até que tá pronto, inclusive eu poderia falar, não, tá pronto, vou colocar um verniz aqui e boa. Mas eu vou repetir todos os processos que eu fiz até agora algumas vezes para refinar, para dar um pouquinho mais de detalhamento nesse efeitozinho de mármore. Vou começar aqui clareando tudo de novo com o meu glaze, usando o branco. Só que dessa vez não tão uniforme, tentando deixar mais manchado. Depois do meu glaze estando bem sequinho, eu vou vir com o branco mais branco que eu tenho, da Vallejo aqui, e eu vou fazendo uns caminhos, uns rachadurazinhas com o branco para reforçar mais as partes brancas aqui, e isso vai ajudar a vender o contraste das manchinhas marrons, cinzas, etc. Feito isso, vou voltar com a minha esponjinha, só que agora eu quero dar mais cor para as minhas manchas, então vou usar um pouquinho mais de marrom e vou sujando. Parece que eu tô desfazendo tudo que eu acabei de fazer, mas não é assim que a tinta acrílica funciona, gente. Ela tem um acabamento semi-opaco, ou seja, ela fica um pouco transparente enquanto seca, e aí você pode aplicar técnicas que você fazendo ela uma em cima da outra vão vender melhor o efeito e o que você está tentando fazer do que se você simplesmente aplicar uma camada ali e deixar quieto, falar não, tá pronto. Não é assim que funciona, vai ficar muito melhor se você insistir no seu trabalho e continuar aplicando as camadas e as técnicas até chegar num resultado razoável que você fique satisfeito. E vale lembrar que estamos aqui falando de arte, né? Não estamos falando de nada muito técnico, de nada muito exato. Impressão 3D nem é uma ciência muito precisa para começo de conversa. Então não tem receita certa, não tem receita errada. Você pode utilizar as técnicas que eu falei nesse vídeo, ou você pode utilizar qualquer outro método que você inventar aí na hora. O importante é a gente conseguir chegar num resultado que a gente fique feliz e satisfeito com o nosso trabalho. E para aquele último retoque que vai realmente dar aquele toque especial e deixar diferenciado a nossa mesinha de mármore, vou usar o meu maravilhoso verniz vitral translúcido. E gente, fica muito legal e fica bem brilhante, fica parecendo realmente pedra assim, principalmente quando a gente montar tudo no diorama, aí vai ficar bem bonito. Então se você tiver, use um vernizinho vitral que vai deixar bem legal o acabamento. E por esse vídeo foi isso, eu espero muito que vocês tenham gostado das dicas e do resultado da nossa basezinha. Eu achei lindíssima, adorei. Se você gostou, deixa o like no vídeo, comenta alguma coisa aí pra me dar uma força. E não se esqueçam que pro próximo vídeo vai ter a pintura de pele negra do Morpheus. Até a próxima, gente. Tchau!